a gente precisa olhar o envelhecimento como uma perspectiva de possibilidades. Não há acabou. E aí, isso é uma coisa. Voltando para a questão da depressão, sabe-se que os índices de depressão relacionados aos idosos é maior. Por quê? Óbvio. Caramba, o que, que eu fiz da minha vida? Isso muitas vezes já rola na crise da meia idade, a partir dos 40, né? 40, 45 rolam. Muitas vezes o que, que eu fiz até aqui, como é que é isso. Então, mas no envelhecimento, a pessoa o corpo já não está mais respondendo da forma que respondia antes. Coisas de culpa que a pessoa teve de ter feito determinadas coisas ou não ter feito outras coisas. Então, aquela culpa toda. Então, os índices são maiores relacionados à depressão. Então, a gente tem que ficar atento com isso. Por quê? Porque pode acontecer. Então, a gente tem que vir, à medida do possível, fazendo as pazes com o nosso passado. Porque, não voltando para a história da depressão, uma das coisas que está muito presente na depressão, além da própria ansiedade, por incrível que pareça, todos os quadros de depressão têm uma ansiedade ali envolvida, é a questão da culpa. Muitas vezes o que alimenta, como se fosse uma chama, simbolicamente falando, essa depressão é a se culpa. perdoar, né? É o se perdoar. Não conseguir se perdoar. Que é mais difícil do que perdoar os outros. Sim, né? muitas vezes é. Muitas vezes é. Então, isso é uma coisa importantíssima. Vir trabalhando, fazendo as pazes com o nosso passado. Porque senão o passado ele fica como se fosse um eco nos incomodando aonde a gente vai, óbvio. Porque a coisa está dentro da gente. Uma coisa que eu... Bom, eu tenho 56 anos. Então, dá para começar a refletir um pouquinho sobre a vida. E nessa minha pesquisa pessoal sobre o que é a vida, sobre o que sou eu e o que sou eu nessa vida, a conclusão que eu chego e ouvindo muitos conselhos de muitos especialistas, psicólogos, é que a gente tem que estar sempre planejando, porque a gente não sabe quanto tempo vai viver ainda, né? A gente pode viver, eu posso viver mais 1 ano, mais 2 anos, eu posso viver mais 30, mais 40. Em quanta coisa dá para fazer em 5, 10 anos que seja. Sim. Então, primeiro, viver o momento, aproveitar o momento e planejar o futuro. E também reviver o passado, as coisas boas, é importante. Sim. As boas lembranças, ou as boas experiências, ou os bons ensinamentos, que muitas vezes vêm de grandes erros. Sim. Né? Mas receber aquilo como um verdadeiro ensinamento para não errar mais e para melhor viver o amanhã. Está sempre planejando, né? Realizando coisas que seja, não necessariamente uma profissão. Às vezes a pessoa já está realizada profissionalmente e financeiramente também. E ela vai fazer um hobby, um esporte, uma atividade qualquer que seja, né? Motivadora, procurar algo que você goste. E se não estiver encontrando, se tiver algum quadro daquele que a pessoa nada tem prazer, procurar um especialista, procurar um psicólogo ou que seja um psiquiatra, e para lhe ajudar, para que ela comece a buscar, a encontrar o que dá prazer e se dedicar àquilo, e planejar aquilo, planejar fazer coisas, não é? Então, Sim. Você comentou há pouco da questão do cérebro, a questão do aprendizado. Com certeza é excelente. O exercício mais completo é o aprendizado de um outro idioma. O cérebro é tão complexo que uma criança que começa a estudar um segundo idioma, na janela de oportunidade, que é de 3 aos 9 anos, o cérebro armazena essa segunda língua num determinado lugar do cérebro. Quando um adulto decide estudar um segundo idioma, o cérebro armazena em outro lugar. Então, óbvio, quanto mais cedo, se tiver a oportunidade, melhor. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, exatamente. Sempre vai haver ganho. Sim. Sempre vai haver. Então, da questão do protocolo Recode, relacionado a essa questão do declínio cognitivo, que acontece à medida que a gente envelhece, só que esse declínio ele precisa estar dentro de uma faixa de normalidade. Então ele precisa, estou com problema de memória, está dentro da normalidade para a idade e para a escolaridade? Como é que eu vou saber isso? Avaliação neuropsicológica. Então a história do check-up cognitivo, que a gente precisaria fazer. Exatamente. A partir de 50, por quê? Porque o cérebro começa a dar umas coisas. Então, voltando ao Dr. Dale Bredesen,
o protocolo dele é sem medicamentos, hein? Veja bem. E isso com certeza deixou a indústria farmacêutica. Ele é psicólogo, Ele é, psiquiatra? ele é neurologista. Deu Brandt, da Universidade da Califórnia, ele e a equipe dele, então desenvolveu um protocolo e conseguiu reverter demência leve. Primeiro protocolo, demência. Nem todos os casos de demência são irreversíveis, tem uns que não, uso de substâncias, enfim. Mas as demências, ou a demência mais conhecida, que é de Alzheimer, em torno de 40 a 60% de todos os diagnósticos são de Alzheimer. Por quê? Porque o Brandt se mapeou 36 formas diferentes do mesmo diagnóstico, doença de Alzheimer. Então, 36 formas diferentes. Então, desenvolveu um protocolo que é treino cognitivo, administração do estresse, porque o estresse faz um estrago dentro da gente. Então, isso é importantíssimo. O estresse ele é uma defesa, mas para momentos de perigo. Isso. E muitas pessoas vivem constantemente sob o estresse. Isso aí, nenhum corpo aguenta. Então, aí vamos voltar para a questão da ansiedade. Os casos hoje que a gente recebe muito é de transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG. Muitos casos. Por quê? Muitas vezes entra num processo de estresse, acontece concomitantemente a ansiedade. O estresse, ele tem um primeiro momento, conforme você falou, um momento específico, tem uma fase boa, mas se aquela situação não for resolvida, o corpo não aguenta. Por muito tempo. Não aguenta por muito tempo. Aí vem a questão da ansiedade junto, e em função disso, uma baixa geral podendo levar à depressão. Olha só que situação complicada. Então ele colocou a administração do estresse, treino cognitivo, treino físico ou exercício físico. Cada vez se descobre mais que o exercício físico ajuda a mente também, sim, né? Não só sim. o músculo, O que mais faz gerar neurônios é exercício físico. É mesmo, o que mais faz? Interessante. É o que mais faz gerar neurônios. Interessante. Um dos mitos que foi derrubado pelas neurociências na década de 90 foi exatamente esse, porque na época que nós estudamos, nós aprendemos que os neurônios o cérebro não se regenerava, não nasciam novos neurônios. Então as neurociências mostraram que não. É possível sim. Tem a famosa neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Nem todos aqueles que nascem, eles são, vamos dizer assim, eles chegam à fase madura ou adulta para a ação, mas tem. A não ser casos mais complicados como de demência, que aí o cérebro está todo, por exemplo, demência de Alzheimer. A pessoa quando morre de Alzheimer, geralmente houve uma diminuição do cérebro dela em 1/3. Olha só que morte neuronal, perdão, significativa. Quando a gente olha lá as fotos de um cérebro saudável normal para aquela idade e um cérebro com Alzheimer, você fica assustado. Caramba, o que é isso? Então, voltando para o protocolo do Dale Brandt, exercício físico é essencial. Eu trabalho com os meus pacientes todos, ansiosos, deprimidos, todos. Exercício físico. Vamos fazer. Não gosto. Pensa numa coisa. Nessa pandemia, o que a gente sugeriu? Não podia sair? Dança em casa. Avisa o pessoal de casa, senão vai dizer, pronto, pirou de vez agora. Tá cantando, tá colocando uma música alta, tá dançando, enlouqueceu. Avisa as pessoas de casa e faz aí a dança como um exercício físico. Sabe uma coisa que me ajudou, que estava frio outro dia, eu querendo fazer atividade física e também meio sem tempo? Uns canais no YouTube que ele faz atividade física. Séries. Você acompanha aquilo, Isso. Motiva. E tem umas séries assim que em 5 minutos a gente já está colocando 2 palmos para fora. De língua. 5 minutos. 3 disso, 5 daquilo. E é motivante. Sim. Tem até ao vivo, mesmo que seja gravado, você vai acompanhando ele ali. Achei interessante, isso que eu estou fazendo. Então, durante essa pandemia, faz um exercício físico em casa. Ou corre parado, ou faz a dança, faz alguma coisa. A questão do sono. Pular corda. Pular corda é um exercício o quê? Ixi, cansa fácil, não cansa? Pula 3 minutinhos aí de corda sem parar. Duvido. Consigo não. O quê? Mas é uma boa lembrança, viu? Pular corda também. A questão do sono, nós somos, a gente, infelizmente, muito, uma sociedade muito doente, por diferentes coisas. Uma delas é a questão do sono, que a tecnologia está disponível para a gente 24 horas, 7 dias na semana. Então, às vezes, as pessoas têm insônia, vão para o celular ou vão para o telemóvel, conforme fala aqui. Não dorme mesmo. Não dorme mesmo, aquela luz azul que não é detectada pelo olho humano. Mesmo com filtro, deve passar alguma coisa, um filtro de luz azul. Que é uma coisa importante, né? Quem não sabe, colocar nos seus dispositivos aí, celular, telemóvel, que chama aqui em Portugal, televisão, computador, tudo,
Esses filtros, os mais novos, todos eles têm. Você programa lá, a partir de tal hora, ele já tira quase toda a luz azul. Isso. Muito importante. Quem não Isso. sabe, veja aí que é importante. Então, qual a importância da gente fazer isso? Senão aquela luz azul entra pela retina e chega lá no cérebro e diz, alô, acorda que não chegou a dia. noite, não, é dia. Aí o cérebro, caramba, como assim? Como é dia assim? Então interfere aí essa luz azul. Primeiro, faz com que o sono chegue depois. Segundo, uma qualidade ruim de sono. Terceiro, maior possibilidade de insônia. Quarto, como é que a gente está no dia seguinte depois de uma noite mal dormida? Dia arrastado. Dr. Laí Ribeiro fala, não existe remédio melhor do que uma boa noite de sono. Para tudo. Show? Concordo plenamente. Porque enquanto a gente está dormindo, o cérebro está, trabalhando ativamente. Restaurando todos os sistemas, Isso, todos os fazendo órgãos. entre aspas, um backup, né? Ele está lendo tudo Exato. para restaurar, para fazer a limpeza. Tá passando o Norton Antivírus, olha a propaganda aí. Ó. E, por exemplo, Pediu o Norton para patrocinar a gente aí. Ó. Então eu queria aproveitar, né? Diz o nosso operador de mídia aí que tem que fazer. Né? Não adianta piscar não, você falou isso. Que tem que pedir as pessoas para darem, dar o like, né? Diz que muda, né? Os algoritmos lá falam, né? Você pede o algoritmo, acusa na hora, né? Oi? Ah, desculpa aqui, tá vendo? Isso aí, o operador de mídia ajuda a gente, tá vendo? show. Pedir às pessoas para dar o like, quem estiver gostando aí. Se não estiver gostando, dá o dislike. Quem puder se inscrever no nosso canal para dar força para gente motivar o nosso trabalho. Pretendo trazer boas entrevistas, pessoas com assuntos importantes, interessantes, relevantes para gente. E se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar com os amigos, com as pessoas que você achar que esse vídeo possa ajudar de alguma forma. Compartilha com elas. Depois nós vamos fazer os cortes para melhorar, que às vezes as pessoas não têm tempo de ver tanta coisa, né? Então nós vamos fazer depois o canal de corte, com cada assunto separadamente, para as pessoas darem uma olhadinha lá, a gente vai divulgar depois. Então quem puder dar uma força para a gente aí, para motivar a gente a continuar fazendo o trabalho cada vez melhor. Show, show. Bom, Então, Edu, eu tô assim um pouquinho preocupado com a questão da hora. para mim, amanhã é o que? Segunda? Amanhã eu não vou trabalhar não. Mas o nosso operador de áudio... Eu trabalho. Você trabalha, né? Pois é. E eu também. Então depende de vocês aí. Vocês fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. A hora que quiser encerrar, a gente encerra. Podemos superar aí. Eu vou até falar pro pessoal aí. Se quiser, pede aí que a gente traz o Marcos aqui de novo. Porque a gente abriu muitas páginas de livros Pois assim. Ou puxamos muitos livros, Pois é. ou abrimos muitas gavetas. Podemos? Se o pessoal pedir, já posso contar com vocês. Sim, com Olha, certeza. então, Não, mas ó. esse estilo de bate-papo é muito Isso. bom, é E muito aí, As interessante. pessoas podem pedir de novo e pedir um outro assunto. Ou continuar com o mesmo assunto. se Porque achar porque eu queria ter falado um pouco mais sobre principalmente depressão e ansiedade. que o assunto é vasto. Né? É vasto, mas acho que em função da questão da gente ter puxado outras coisas e a primeira experiência que a gente está tendo nessa questão do bate-papo de alguns temas específicos, então necessariamente eu não vejo que nós nos perdemos não, mas eu vi que a gente abordou e tocou em várias coisas e deixou a coisa mais dinâmica e espero que mais interessante.